A primeira vez que eu entrei por aquela porta, e eu me lembro qual nível da minha vida eu estava, e o que eu vivi, e o que eu vi, e o que eu vivo até hoje aqui nesse lugar, é completamente intenso, é poderoso, é extraordinário. Há mais ou menos 14 anos atrás, eu não sei muito bem a data, mas quando eu entrei naquela porta, o pastor John estava ministrando uma canção aqui de clamor pelas nações, que dizia: que amor é esse? E eu fui impactado pela glória que paira sobre esse ambiente. Eu fui amparado pelo amor, pela bondade, pela compaixão e pela misericórdia de Deus aqui nesse lugar. E chegando aqui essa noite para trazer uma palavra para vocês, eu confesso que às vezes soa, mas também me traz a ideia de que eu estou dentro da minha casa. Amém? Me traz o conforto e saber de que eu estou dentro da minha casa. Há poucos minutos, o apóstolo me mandou uma mensagem e disse: o Espírito Santo é contigo. E essa palavra, para a minha vida, ela é poderosa, porque nos traz, o entendimento de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir nas nossas vidas. E debaixo desse tema, imergidos no Espírito, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Aleluia. Nós vamos falar um pouco da presença do Eterno. Amém? Tem muita gente com pressa de sair da presença. Nós estamos vivendo aqueles dias que as pessoas chegam na igreja e de imediato elas estão olhando para o relógio, com pressa de sair da presença, estão na adoração, estão navegando, estão nas profundezas, mas estão querendo subir para a superfície, não quer viver mais nas profundidades. Se você for ver as ideias dos mergulhadores profissionais, eles sobem das profundidades porque não tem como ficar lá embaixo, porque é um tempo estipulado para eles, o oxigênio vai acabar, então eles precisam subir para a margem, para a superfície, para poder respirar. E eu acredito que nós precisamos viver como esses mergulhadores, que mergulha nas profundezas, mas que não tem pressa de sair de lá, que mergulha em Cristo, mas que não tem pressa de sair de lá, que mergulha na presença de Deus, mas que não tem pressa de sair de lá. E talvez você esteja assim sendo ministrado essa noite de dizer: poxa, eu já vivi esses momentos de mergulhar e de não sentir vontade de sair de lá, porque era como se eu colocasse a minha cabeça no colo do Eterno, do meu Pai, e Ele me fizesse carinho, como uma mãe faz uma criança, e eu me sentisse ali confortável, protegido, guardado. Nós somos a única esperança para essa terra. Nós somos a única esperança para a terra. A igreja evangélica, em especial, é a única esperança para a terra. Porque até os outros segmentos já estão se rendendo aos padrões desse mundo. Mas nós não. Nós somos a única esperança para a terra. Porque nós não estamos nos rendendo aos padrões desse mundo, mas temos a certeza de que precisamos mudar o mundo pela renovação da nossa mente. Êxodo 32, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acertou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei mais. Então
todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo, edificou um altar diante dele e apregoou, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia. E eu ordeno, faz para si um bezerro fundido. E o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Olha que coisa interessante. Quando Moisés, ele debaixo de uma promessa, debaixo do cumprimento de uma palavra de Deus, subiu para o monte para receber dali os mandamentos, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele deixou o povo ali embaixo, esperando a palavra que Deus, esperando ali a direção que Deus daria àquele povo, dali por diante. O povo já tinha esquecido do que tinha vivido no Egito. O povo já estava disperso. O povo já tinha saído da presença. Porque entrar na presença requer tempo, e tempo de qualidade com Deus. Requer uma busca incessante, requer renúncia. Mas para sair da presença, saímos num piscar de olho. O povo já tinha saído da presença daquele que deu liberdade a eles no Egito. A Bíblia diz que o povo era escravo ali no Egito. O povo estava aprisionado ali no Egito, humilhado ali no Egito. E Moisés, criado ali como criança egípcia, debaixo de uma cultura egípcia, Deus confundiu o entendimento daquelas pessoas. Deus levantou ali dentro um jovem judeu, mas que foi criado debaixo de uma cultura completamente diferente da dele. Ele não ouviu falar do Deus da Bíblia. Ele não ouviu falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele não ouviu falar desse Deus. Ele ouvia falar de outros deuses. Mas Deus tinha um plano perfeito para a nação da terra. E o plano era tirar o povo da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel. Eles não tinham perspectiva do propósito de Deus para a vida deles. Mas Deus já tinha sondado o futuro dele. Porque Deus é de ontem, de hoje, de eternamente. Ele sabe do nosso passado, Ele conhece o presente, mas Ele também já visitou o nosso futuro. E Deus trabalha debaixo daquilo que é impossível. Aquilo que é possível nós conseguimos fazer, mas aquilo que é impossível Deus faz. Era impossível o povo sair do Egito. Foi uma luta travada, uma guerra travada naquele lugar. Depois que Moisés saiu dali e foi para uma outra terra vizinha, corrido, fugido, porque o faraó queria a cabeça de Moisés, queria matar Moisés. Estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. A Bíblia diz que Deus apareceu em uma sarça diante de Moisés. E o plano que Deus estabeleceu lá sobre a vida de Abraão, o plano que Deus tinha lá sobre a vida de Abraão, estava para se cumprir sobre a vida
de Moisés. O plano de tirar o povo da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel estava estabelecido. E Deus não volta atrás na sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele declarou, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quer queira ou não, quer nós merecemos ou não, se Ele prometeu, Ele vai fazer cumprir. Passe a geração que precisar passar, Ele vai cumprir. Seja na vida de quem for, Ele vai cumprir. E Deus falou com Moisés naquela sarça: Moisés, Moisés. Eu não sei se você às vezes imagina Deus falando com você, chamando você pelo seu nome, convocando você para se posicionar novamente. Moisés estava fora da presença, querido. Moisés estava distante do propósito. O propósito era fazer com que o povo pisasse em uma terra que mana leite e mel. Eu não sei em qual posição você está, não sei se você também saiu da presença. Porque às vezes estar na igreja não significa estar na presença. Estar na presença é estar debaixo da graça, do poder de Deus. E Moisés não estava. Moisés estava apacentando ovelhas. Esse não era o propósito de Deus para a vida de Moisés. Moisés não estava cumprindo o propósito, o legado, o destino profético dele. E o Senhor disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés. O lugar que você está pisando é terreno santo, Moisés. Vem até aqui. E Deus começou a ter com Moisés. E Moisés, se você for ver na Bíblia, Moisés, ele questionou muito Deus, mesmo estando na presença e às vezes também estando na presença, não estando e estando. Deus deu uma direção para Moisés, voltar àquela terra, porque ele seria aquele que Deus usaria para libertar o povo. E Moisés questionava, dizia: Senhor, eu não sou eloquente de palavras, eu não sei falar como eles falam, eu não tenho a linguagem deles, eu não tenho a palavra do Senhor, eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sei muito da história de Abraão, de Isaac, de Israel. E o Senhor olhou para Moisés e disse: Moisés, eu serei contigo. E Moisés continuava implicando ao Senhor, e o Senhor dizia a Moisés: quem fez a boca do homem? E Moisés dizia: Senhor, o Senhor fez a boca do homem e os ouvidos do homem. E Moisés dizia: o Senhor fez os ouvidos do homem. Mas ele não parava de implicar e questionar Deus. Porque na nossa realidade, nós às vezes vivemos assim, questionando e questionando, reclamando e reclamando, desistindo e desistindo. E Deus falou para Moisés: olha, o seu irmão Arão, ele irá com você e ele falará, e eu colocarei as palavras sobre os lábios dele, e sobre os seus lábios também. E Moisés foi. Eu não vou, é porque é muito tremendo essa passagem da Bíblia. E Moisés foi, e o povo saiu do Egito, debaixo de milagres, debaixo de situações que aconteceram naquele lugar ali, que o povo contemplou com seus olhos, viu as pragas. O povo já tinha passado de pé enxuto pelo Mar Vermelho, mas chegou um momento em que o povo estava reclamando. 40 dias no monte. Moisés se perdeu. Ele não vai voltar mais. Ele não vai descer mais para cá. Ele não vai chegar mais até aqui. Ele não virá mais. No livro de Êxodo 32, versículos 7 e 8, diz: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro.
curva-se diante dele, oferece-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. O povo tinha esquecido da presença. O povo tinha saído da presença. O povo não estava mais na presença. O povo não queria mais a presença. O povo fizeram deuses para si. E nem sempre deuses está relacionado a uma escultura de imagem. Às vezes deuses são as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. Qual é o Deus que você tem feito para você? O Deus que te limita, o Deus que te dá limite aonde você vai, o Deus que te dá limite na capacidade que você tem, o Deus que diz para você que a sua célula não vai ser bênção nesse lugar, o Deus que diz para você que você não foi chamado para ser um homem e uma mulher de Deus que vai vibrar diante da presença do Senhor. Às vezes existem deuses que nós criamos dentro da nossa mentalidade. O Deus que eu nunca vou subir ali para pregar, o Deus que não me chamou para evangelizar, o Deus que não me chamou para servir, o Deus que me chamou só para ser ouvinte e ficar sentado, dia de quinta, dia de domingo, eu vou lá. Algo esse ano aconteceu tremendamente comigo. Ano passado, eu pedi conta da empresa que eu trabalhava. Mas como eu era um bom profissional, recebi todos os meus direitos. E não tinha nada certo. E eu sou um pai de família. E todo pai de família sabe da responsabilidade que se tem de manter a sua casa. Mas eu precisava escolher estar na presença ou estar ausente da presença. Eu precisava escolher servir, viver o meu destino profético, ou eu viver uma outra realidade na minha vida. E o meu desejo era fazer a obra. Eu já tinha me sentido fora várias vezes. E eu dizia para Deus: Deus, a obra que o Senhor começou na minha vida, ela não pode parar. Porque eu sei da onde Deus tirou. Eu sei da onde Deus foi me buscar, queridos, da onde Deus foi me buscar. Numa visão de 1000, sai 1. Numa visão de 1 milhão, sai 100. É muito difícil sair daquele mundo. É muito difícil criar uma outra visão. E eu dizia: Deus, eu quero fazer a tua obra. E eu quero estar na tua presença. Eu quero ter agenda cheia e quero ter tempo para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Porque eu aprendi, não está na Bíblia, isso é meu, não é de ninguém, não ouvi ninguém falar. Quando eu cuido do que é de Deus, Deus cuida do que é meu. Mas essa é uma palavra que Deus ministrou no meu coração há mais de 10 anos atrás. Só que a palavra, ela não precisa só ser ministrada, porque aqui tem palavra. Aqui na igreja tem palavra, irmãos. Existem pessoas aqui que ministram palavras que são poderosas aos nossos corações. Mas a palavra, ela não pode ser só ouvida, ela precisa ser vivida. Porque não basta só pregar. Ela precisa trazer uma transformação para a nossa vida. E mudar o nosso entendimento. Mudar a nossa mentalidade. Mudar o curso das nossas vidas. Eu sei que aqui existem pessoas que se sentem incapazes. Que não se sentem capazes de estar aqui. Que não se sentem capazes de ser um líder. Que não se sente capaz de ser um pastor, um pregador da palavra, um levita da casa do Senhor. Existem pessoas, às vezes a circunstância até faz com que você se sinta assim. Às vezes a sua condição de vida todos os dias é assim. Moisés se sentia assim. Mas você não pode abrir mão do chamado de Deus e não pode sair da presença. E quando Deus chamou Moisés, debaixo de uma palavra profética, Ele liberou sobre Moisés
no livro de Êxodo 33, versículo 15, quando Deus mandou Moisés subir com o povo, e Moisés disse para o Senhor: se o Senhor não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Mas Deus já tinha dito: olha, eu vou te dar vitória sobre a guerra, eu vou te dar vitória sobre todas as coisas. Mas Moisés disse: Senhor, se a sua presença não estiver comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés não estava preocupado com o resultado, Moisés não estava preocupado com aquilo que ele ia conseguir executar. Moisés estava preocupado com a presença de Deus, ele não queria saber do resultado. Muitas das vezes nós queremos só o resultado do carro que eu sonhei, do emprego que eu sonhei, do casamento que eu... Epa! É assim. E depois que consegue, esquece da presença. Moisés não estava preocupado com isso. Moisés queria a presença, Moisés queria o Deus da presença. Moisés não queria saber se ia dar certo, se a guerra ia ser ganha, se a vitória ia ser ganha. Ele queria saber de estar perto do Deus da presença. E é isso que nós precisamos querer: estar na presença. Estar na presença é bom, estar na presença é agradável, estar na presença é importante. Viver na presença nos traz força, nos renova, nos capacita, nos qualifica em todas as áreas da nossa vida. Você consegue ser um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um profissional melhor, porque você não está só, você está debaixo da presença de Deus. Eu sei que alguns estão me escutando aqui essa noite e pode estar pensando assim: poxa, eu me lembro como era bom sentir vontade de abrir a Bíblia. Porque eu sei que existem pessoas, por estar distante da presença, não tem mais vontade de abrir a Bíblia. E não abrindo a Bíblia, você não consegue ouvir Deus falar com você. Essa semana eu estava aqui, na sexta-feira. Ministrei na comunidade das Palmeiras domingo. Fui para uma reunião com o apóstolo na segunda. Terça-feira, reinauguração de célula. Quarta-feira, reinauguração de célula. Quinta-feira, ministrei na comunidade das Palmeiras. Sexta-feira, estava aqui no encontro de levitas. Não pude vir ontem à noite. Hoje de manhã estava aqui no encontro de levita. No encontro de levitas, não de servo, daqueles que servem. Eu estava ali no fundo, ali onde aquele irmão de camisa vermelha está. E Deus falou algo comigo. Quem estava aqui não me conhece, não sabe de onde eu vim. Mas quando eu entrei naquela porta, eu falei: eu preciso de uma palavra. Porque às vezes você sente falta da palavra. Mas quando você está na presença e você diz: eu preciso, aquele que é dono da palavra, ele fala com você. Ele fala com você face a face. Teve um momento da vida de Moisés, que Moisés ele era tão assim para frente. Todo homem e mulher de Deus que é para frente, no sentido positivo, ele tem experiência que outros não conseguem ter. Alguns vão até criticar você: ah, mas ali já subiu para a cabeça, é maluco, é doido, ou é doida. Não precisa nada disso. Teve uma vez que Moisés chegou para o Senhor e disse: eu quero ver a tua face. Olha que ousadia. Moisés era amigo de Deus, e ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face. O Senhor: Moisés, ninguém pode ver a minha face. Se você ver a minha face, você vai ser destruído, Moisés. Senhor, mas eu quero ver a tua face, eu quero te ver. Sabe por quê? Moisés tinha sede da presença. Irmãos, sede de Deus, sede da presença. Quando você abre as portas da sua casa para falar da palavra de Deus, eu me lembro quando eu abri a primeira célula. Os meus pais, eles fumavam um cigarro e eles vieram fazer uma visita na minha casa. E eu chamei a minha mãe e meu pai com as lágrimas nos olhos e disse: eu quero pedir algo para vocês.
eu quero pedir algo para vocês, mas eu não quero que vocês deixem de vir na minha casa pelo aquilo que eu vou pedir para vocês aqui agora. E eles disseram, o que é, menino, que você é minha mãe, o que é, menino, você está querendo chorar? Eu falei, não, eu não quero, eu não posso permitir que vocês fumem dentro da minha casa, porque a minha casa é uma igreja, a minha casa existe a presença de Deus, o Espírito Santo, ele mora dentro da minha casa. E minha mãe ficou impactada com aquilo. Meu pai disse, não, tranquilo, fique tranquilo. Eu disse, ali em cima, vocês podem ir para ali, tem uma praça ali, você sai aí, não tem problema. Mas na minha casa não, porque existe um Deus da presença aqui nesse lugar, que eu tenho que guardar esse ambiente, proteger, deixar, sabe, daquele jeito para ele. Como é? O que é que vai acontecer quando você abre as portas da sua casa para que o Deus da presença ele entre e ali você fala dele todas as semanas? Existem coisas na sua casa, na sua célula, que vai acontecer, que vai fazer, vai trazer resultado na vida de pessoas que você nunca conseguiu imaginar. A minha vida, ela é fruto de uma célula. Quando eu cheguei ali no Pojuca 2, noivei com a minha esposa, a gente veio de uma outra igreja que ela tinha saído daqui. E quando eu cheguei aqui nessa igreja, que eu fui tocado por essa presença, eu cheguei na casa do pastor Mirailton, bati na porta dele e diga, Shalom, querido. Eu disse, graça e paz, pastor, porque eu vim da Assembleia, né? E tudo meu era lá, era no manto. Eu disse, graça e paz, pastor. Já comecei a falar de outra forma. Eu disse, eu queria te pedir permissão para poder frequentar a sua célula, na sua casa. E aí ele disse, olha, eu já estava orando por isso já faz um tempão. Venha. Cheguei como um discípulo de terceira geração. Não era 12 dele, não era 12 do 12, nem 12 do 12 do 12. Eu era, não sei 12, 144, acho que 1728, um negócio desse. Eu era desse grupão, que respirava a essência de Deus, e que fazia com que o Deus da presença entrasse em todas as casas desse bairro. Bruno, na Pojuca 2, todas as ruas tinha célula. Eu vim aqui para a igreja, eu só via os líderes de célula, metade da igreja. Quem aceitou Jesus numa célula aí? Levanta a mão, sério mesmo, por favor. Quem aceitou Jesus numa célula? São poucos, você sabe por quê? Porque as células, elas precisam voltar a funcionar. Os maiores frutos eram produzidos dentro de uma célula. Primeira célula, levei o primeiro visitante, primeiro discípulo. Onde é que eu estava? De manhã às 5 horas era base celular. Na base celular. Que horas você saía? 11 horas. Estava tomando café lá? Não. Eu jejuava de 5 às 18. Eu estava louco pela presença, apaixonado pela presença. Eu chegava perto das pessoas. Eu me lembro que uma vez eu fui no Los Angeles comprar um negócio lá em um mercadinho. Quando eu cheguei no caixa, e eu estava cantando uma música do hino da arca que dizia assim, ó, foi na cruz, onde um dia... Eu tinha tanta paz, que eu não tinha paz lá fora. E a irmã que estava no caixa disse assim, rapaz, eu sinto a presença. Eu sinto o seu corpo está quente, eu sinto um calor no seu corpo diferente, que a gente não vê em qualquer pessoa. Eu disse para ela, irmã, é a presença. Segunda célula, levei aquele discípulo que ganhei, levei outro, 2 discípulos. Eu falei o quê? Que todo homem, toda mulher para frente, ele vai conseguir resultados diferentes. Segunda célula, cheguei no pastor Mirailton, eu sempre tive sabedoria para falar as coisas. No final da célula, no ouvido dele, ele disse, já posso abrir a minha? Ele disse, calma. A gente vai para o encontro, quando voltar para o encontro você vai fazer a escola de líderes, e depois a gente vê. Eu falei, tá bom, mas na minha cabeça ele disse, olha, veja o seu tempo, porque o meu já está acelerado.
Terceira célula. Eu levei mais um, e um discípulo que ganhou, o segundo discípulo levou mais 2. A gente já estava com 6 discípulos. Participei do encontro, Ivan. Saí daqui numa sexta-feira jejuando, e só vim comer quando eu cheguei em casa. Cadê Cal? Cal foi meu líder de quarto. Cal de Vivi foi meu líder de quarto. Naquele lugar eu senti aquilo que eu nunca senti na minha vida. Eu já fui em alguns lugares aqui no Brasil, com o apóstolo, com o pastor Miraildo, com o pastor Silas, BH, Porto Seguro. Mas eu nunca vi na minha vida, nunca senti na minha vida, o que eu vivi naqueles 3 dias. Para alguns, não é nada. Para mim, é tudo. E esses dias eu estava falando, Senhor, a tua palavra diz. Moisés, a palavra, a vida de Moisés eu tomei para mim. Eu disse, Senhor, a tua palavra diz, pastora Ana Paula, a tua palavra diz, Senhor, que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, me mostra a glória da segunda casa, porque eu quero mergulhar na glória da segunda casa, eu quero viver a presença da glória da segunda casa. Se é maior, se é mais poderosa, eu quero sentir essa presença. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos despertado a viver a glória da segunda casa. Mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que isso não arde só no meu coração. Existem pessoas aqui que estão ministrando isso todo o tempo. Existe alguns Moisés que está chegando e o povo está como se estivesse adorando outros deuses, paralisado. Sabe, apático. O levita chega aqui, ele se programa, ele se prepara, ele canta o louvor, e às vezes a pessoa está assim, olhando para o lado e para o outro, conversando com o irmão, mexendo no WhatsApp, Instagram, Facebook, esquece da presença de Deus. Às vezes o pregador, ele prepara a palavra, está aqui, ó, prepara a palavra o dia todo, ele se prepara, chega aqui, libera uma palavra, e o glória sai de uma pessoa como se estivesse sem voz. Por quê? Porque está faltando a presença. Está faltando a presença. Ah, mas a minha chamada não é para dar glória a Deus alto. Nem quem disse isso, é só para você se mergulhar na presença de Deus. Ninguém está falando para você gritar. Está falando para você mergulhar na presença de Deus. Deixe que eu grito. Porque eu só consigo receber a presença se eu intensificar a minha vida diante dEle. Fora isso eu não consigo sentir nada. Mas quando eu declaro que o Deus Todo-Poderoso é o Deus da presença, é aquele que me alimenta, é aquele que me sustenta, é aquele que me dá força, eu consigo romper as barreiras, eu consigo despedaçar o jugo, eu consigo quebrar as muralhas. Porque esse é o Deus da presença. O povo já tinha visto de tudo. O povo já tinha visto o mar se abrir por causa da presença. O povo já tinha visto a água sair da rocha, Ivan, por causa da presença. O povo já tinha comido codorna por causa da presença. Mas um pouquinho de tempo que Moisés estava tendo um particular com Deus e esperando de Deus, o povo murmurou. Era tão pesado o ambiente ali naquele lugar. Agora eu quero que você entenda o que eu estou falando. A pressão era grande em cima de Arão. Porque a gente vê Arão aqui como alguém que abandonou a sua fé. Moisés perdeu a salvação por causa do povo, irmão. A salvação não, perdeu a liberdade de entrar na terra prometida, desculpe, por causa do pecado do povo, por causa da injustiça do povo. Arão estava sendo comprimido e pressionado. O povo estava rebelde. Vocês estão vendo o que está acontecendo nas nações da terra? Vocês estão vendo o posicionamento do me perdoe
do presidente do Brasil? O que é que a palavra diz? Eu sou crente e eu quero viver por meio dela. O que é que a palavra diz? O que é que a palavra falou para Abraão? O que foi que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Sabe o que é isso? Falta da presença. Quando se falta a presença, se falta o entendimento de que eu preciso me render, eu preciso permitir com que Deus me leve novamente para o meu lugar de posição. Moisés, ele se permitiu voltar à terra do Egito, tirou esse povo de lá, e todos os dias o povo murmurava. Imagine aí, você na pele de Moisés. Com Cristo não foi diferente. Pregou para o povo, libertou os cativos, os oprimidos do diabo, curou os enfermos, ressuscitou os mortos. E naquele grande dia no caminho o povo estava falso profeta, enganador, mentiroso. Sabe por quê? Porque faltava a presença. João capítulo 6, do versículo 60 diz que o povo virou as costas para Cristo, porque o povo estava preocupado com aquilo que Jesus poderia proporcionar para eles: cura, alimento. Era isso que eles estavam ali. Eles questionaram ao Senhor e diziam: mas os nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus estava pregando: olha, se você tiver sede, a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Eu sou o pão da vida, o pão que dá a vida, o pão que traz a vida. E o povo, até aqui deu, esse cara está ficando doido. O povo não tinha visão espiritual para entender o que Jesus estava falando. E diz que uma multidão virou as costas e saiu da presença. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para os 12 e pergunta: ei, rapaz, e vocês, não vai com eles também não? Só que Deus, Ele é poderoso infinitamente para fazer mais além daquilo que pedimos, imaginamos. E aí Pedro, cheio da presença, diz: Senhor, para onde iremos nós se Tu tens a palavra de vida eterna? Pedro tinha um perfil, não como Moisés, que Moisés era um homem muito inteligente. Pedro era um pouco mais ignorante, mas era intrometido também, era ousado. E uma certa feita, quando Jesus chamou ele, Tiago e João, foram para um monte, e orando lá, a Bíblia diz que transfigurou-se naquele lugar Moisés e Elias. E o Senhor Jesus começou a flutuar, a sair poder de dentro dele. Eita, algo tremendo estava acontecendo naquele lugar. E aí Pedro ficou impactado, mas os discípulos, só que Pedro era ousado, ele não tinha limite para mergulhar na presença. Ele foi lá correndo: Senhor, ei, aqui tá bom, aqui é maravilhoso, ei, o Senhor me permite construir uma tenda para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés, e que a gente fique mais tempo aqui na presença. Tem pessoas que mergulham na presença, mas não querem ficar na presença. A presença aqui é muito linda, muito tremenda. Eu sempre falei isso em minha casa com minha esposa. Eu disse: olha, todo encontro de servo à noite é diferente. Eu entrei por a porta dessa igreja, há uma atmosfera diferente aqui nesse lugar. Todos os dias fala-se de Jesus, mas esse final de semana falou-se de Jesus com uma linguagem diferente, de um jeito diferente. Foi ajustado algumas coisas. O Deus da presença, Ele não foi, Ele está, Ele é na sua vida. E eu disse: Deus, até um tempinho que eu não vou lá, mas não me faça subir nesse lugar se o Senhor não for comigo. Adianta. No meio de 1 milhão, eu era a pessoa mais insignificante para estar aqui nessa noite. Nem eu mesmo acreditava mais em mim. Poupou a minha vida. Os laços e embaraços da morte tentaram tragar a minha vida, tentaram me matar. Eu já fui, várias vezes
chamado para ambientes de covardia, porque o diabo é covarde para tentarem tirar a minha vida e nunca conseguiram, porque Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha um projeto para me libertar das drogas. Eu fumava crack. Eu já não gostava mais de maconha, cocaína não fazia efeito, só o crack me dava tranquilidade. Só o crack alimentava o meu desejo, a minha fissura. Só que o crack leva o homem ao seu pior estágio de vida, de descredibilidade, de cheiro, de performance, de respaldo, de expectativa. Essa droga é miserável. Para sair de lá, só Jesus Cristo de Nazaré. Eu fui no terreiro de Umbanda, fui na macumba, fui no centro espírita, fui na feitiçaria, em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Eu fui primeiro. O último lugar que eu fui foi na igreja. E durante esse tempo que eu fui em lugar, passou-se mais de 6 anos tentando NA, AA, NA, Narcóticos Anônimos, AA, Alcoólicos Anônimos, que abrange também a questão da química. Centro de macumba, centro de feitiçaria, espírita. Tinha as pessoas que diziam que eu tinha um espírito que estava dentro do meu corpo. Outros diziam que eu era de Ebaluaê, de Xangô. Ei, eu não sou de ninguém, eu sou de Jesus Cristo. Eu sou filho do Deus vivo. Só que aquelas palavras alimentavam as minhas dificuldades. E eu achava que aquilo ali era bom, viu? Porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. E quando eu fui na igreja, veio uma mulher de Salvador, lá de Ondina, nunca vi aquela mulher. E eu estava lá no fundo da igreja. E ela disse assim: filho, eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Ela não veio, esse que eu te digo, não. Ela disse: eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Os protocolos de morte foram assinados várias vezes para a sua vida. E Deus rasgou todos eles. Os projetos estavam escritos. E Deus rasgou todos eles. Só que existe algo de Deus que está começando na sua vida agora. Naquele tempo cantava-se aquela música de Damares: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Essa semana o pastor chegou aqui e disse: olha, fizeram tanto projeto de morte para a sua vida que você nem imagina. A mãe das minhas primeiras filhas, a mãe dela é mãe de chiqueiro. Ela também trabalha com isso. E eu, quando aceitei Jesus, fizeram um projeto lá, disseram: ele não fica 3 meses. Passou-se os 3 meses, disseram: ele não fica 6 meses. Passou-se os 6 meses, chegou aos 9 meses. Só que tem um detalhe: 9 meses é o relógio de um bebê dentro do ventre da sua mãe. Eu estava dentro do ventre de Deus, eu estava guardado e selado pelo Espírito Santo. Nada poderia me tirar da presença de Deus. Depois dos 9 meses, o diabo parou de apostar. E eu já estou indo para os meus 15 anos aqui na presença do meu papai. E daqui eu não saio, só saio daqui para o céu. Aí eu pergunto: existe lugar melhor do que estar na presença de Deus? Mas irmão, como é que eu vou fazer? Comece do início. Recomece tudo de novo. Só deixa eu contar um segredo aqui rapidinho. Nesse meio tempo de libertação, eu tive uma recaída. Sumi 3 dias, trancado no quarto de motel, sozinho, fumando crack. Quando eu apareci, tinha gastado 5 mil e poucos reais no tempo, era muito dinheiro. 3 dias, peguei 50 gramas de crack e fiquei fumando 3 dias.
Eu e mais 4 colegas. Terrível. Bebendo água mineral, tomando leite. Quando eu cheguei no 3º dia, quando eu fui ver no celularzinho que eu tinha, aqueles mais antigos, não eram os de hoje, né? Tinha lá umas 15 ligações do pastor Mirailton, umas 50 de Anne e umas 300 de minha mãe. E quando eu cheguei em casa, e Anne estava com a cara desse tamanho, de chorar. E assim que eu cheguei em casa, que eu tomei banho, quando eu voltei no banheiro, que eu vesti a roupa, o pastor Mirailton estava na minha sala. E a vergonha. Querido, aquele dia ali, Deus me libertou. Porque você sente, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, se eu somente tocar na hora do manto dele, pastor, eu fui libertado pelo amor de Cristo. E quando eu cheguei na sala, ele disse, por que não me ligou? Por que não me procurou? Por que você foi sem me consultar, sem me procurar? Eu disse, tentei justificar. Ele disse, eu passei a noite em claro, preocupado com você. E depois que Paula foi dormir, os meninos, eu botei um tapete na sala da minha um tapete na minha sala, e ali eu fiquei a noite toda orando e chorando. Meu Deus do céu. Quando ele falou aquilo ali, me rasgou de cima a baixo. Eu soluçava, eu chorava, eu me desesperava, e eu pedia perdão, eu pedia misericórdia, eu dizia, não desistam de mim, porque eu estou querendo. Ele dizia, eu cansei de usar droga durante o dia e de noite vim para a igreja. E as pessoas que estavam comigo no mundo diziam assim, rapaz, que crente descarado é você, que usa de dia e de noite vai para a igreja. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estava lutando com as armas que eu sabia que podia me libertar. Mas chegou um dia que quando o Iane falou assim, tô grávida, eu falei, eita, sério? Mas já tinha 2 filhas. Aquilo ali poderia ser normal para mim, Ivan, mas eu disse, espera aí, tá grávida? E agora a gente nem casado é? Caímos? Falei, eita Jesus, vão nos apedrejar. Procurei o pastor disse, rapaz, já fez? Vou trabalhar para sustentar seu filho. Com o pai dela já foi mais diferente. Ô Marinalva, você está sabendo disso aqui? Rapaz, cuidado, vocês vão para o inferno, porque isso é pecado e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele olhou para mim e disse assim, termine de fazer a sua casa que a gente estava construindo e venha buscar a sua esposa. Eu falei, vou levar ela agora. Homem. Passou-se um tempo, foi fazer a ultrassom e eu ainda caindo e levantando. Já está chegando no meu horário. Só para você entender. Quando a gente chegou aqui na clínica de Dr. Toninho, e Dr. Toninho botou o aparelho e disse, estou vendo o saco e estou vendo o pinto. É macho. Aí veio agora o entendimento. Eu disse, não, peraí. Eu preciso mudar, porque eu quero que meu filho quero que meu filho me tenha com o maior orgulho da vida dele. E eu mudei. Depois daquele dia eu parei de beber, parei de fumar, parei de usar droga, parei com tudo. Eu me lembro que eu trabalhei no carro do lixo aí pela prefeitura. E Samuel pequenininho, a gente perguntava para ele, você quer ser igual a quem quando crescer? Ele disse que quer ser igual a meu pai, motorista do caminhão do lixo. Independente do que você é, o seu filho lhe vê como um referencial na vida dele. Você sabe quais são as pessoas que mais te conhecem? É as que convivem você dentro de casa. Porque aqui dentro da igreja todo mundo é anjo. Não é, irmão? Todo mundo é anjo, todo mundo voa. Falaram até sobre isso de manhã. Mas em casa, e aí? Será que você é anjo? Será que você é anja? Serafim? Querubi? É o quê? A nossa primeira igreja, a nossa primeira célula está dentro da nossa casa. E o lugar onde nós precisamos gerar e mergulhar na presença é dentro da nossa casa. Que Moisés disse ao Senhor, se a tua presença não me faça sair daqui. Se a tua presença, eu não vou, Senhor.
Essa presença, ela muda a história. Essa presença, ela nos levanta. Ela nos dá ânimo. Ela nos dá vontade de viver. E eu queria que você se levantasse nessa hora e dissesse: a temer por quê? Hoje você está guardado na presença. A temer por quê? Você vai mergulhar na presença. Essa canção, ela é tremenda. Tremer por quê? Temer por quê? Se eu estou na presença, sabe, eu não estou na presença de qualquer pessoa, estou na presença de Deus. Eu estou com a presença, eu estou com aquele que é dono da presença. Então eu não tenho por que temer, não tenho por que ficar preocupado, desbaratinado, sabe, eu preciso só entender que a presença, ela está comigo, ela me capacita, ela me qualifica, ela me torna capaz, ela me torna diferente. Ela muda a minha história, ela muda a minha casa, ela muda o curso da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu era incapaz. A minha filha, ano passado, a de 19 anos que mora em Salvador com minha mãe, ela foi aprovada no processo seletivo dentro da empresa Ebisa. É uma gigante no mercado imobiliário, construtora. E ali a Ebisa convocou ela para um estágio, mas ela nem na empresa vai. A Ebisa pegou ela e está pagando para ela durante um ano um curso de administração lá no Senai Cimatec em Salvador. Samuel fez o processo seletivo da Maria Carvalho, passou. Ana Carolina fez o processo seletivo da Maria Carvalho, passou. Maria Luísa, ano passado, fez o processo seletivo do IFBA, passou. Está fazendo agropecuária. Nem dinheiro eu tenho. Influência só aqui dentro da igreja com algumas pessoas. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí você fala assim: poxa, irmão Júnior, você tem filho? Eu tenho 4. Comecei bem cedinho. Com 17 eu já era pai. Mas eu nunca imaginaria ouvir da boca das minhas filhas, principalmente as mais velhas que não moravam comigo, e dizer: eu não poderia ter um pai melhor que o Senhor. Eu nunca imaginaria ter um pai como o Senhor. Uma pessoa que quando a gente precisa, a gente liga, e o Senhor sempre tem uma palavra de conforto, e a mais velha disse, e também uma palavra de motivação. Porque às vezes quando eu ligo para o Senhor, eu estou pensando em desistir de tudo. E aí o Senhor vem com uma palavra boa, uma palavra de sabedoria e uma palavra de motivação. Luísa um dia desse me fez chorar, eu estava no trabalho, chega o textão: o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu: eita glória! O Senhor é um pai maravilhoso, porque o Senhor me ensina a fazer as coisas certas e andar nos caminhos certos. Quem me capacitou? Quem me preparou? E quem me fez um homem diferente? O dono da presença. Que se eu não tivesse a presença, se você não tivesse a presença, você nunca conseguiria ser para sua família aquilo que você é. Se você é jovem, adolescente que está aqui nessa noite, não tiver... Os jovens e adolescentes aqui dessa igreja são diferentes. Eles beijam as mães e eles dizem que ama. No mundo, ninguém diz que ama ninguém. A gente aqui escuta isso toda hora: eu te amo, eu te amo. No instante eu vi Rafinha chegando ali e caminhou comigo, meu discípulo, Mirim. Eu me arrependi amargamente até o dia de hoje, foi um erro que eu cometi. Eu falei: Edu, tome conta, não era para ter dado nada. Eu entreguei um diamante, uma pedra preciosa, mas que eu no tempo entendi que precisava ser polida. Quando eu vi ele com a namoradinha dele, eu pensei que era a mãe dele. Eu falei: vem com o Lu de mão dada ali. Tá parecendo até que ela tá jovem também, né? Então assim, quando nós vivemos na presença, nós nos tornamos pessoas diferentes. Olha para aí. Aqui em cima nós temos uma visão privilegiada. Olhar para você, ver você sorrindo, cada palavra que é dita, é porque está tocando, está ministrando a sua vida. É isso aí mesmo que você é. Porque você tem a presença. Você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus.